Sejam todos muito bem-vindos a mais um Decodifica, o podcast da Prodan voltado para assuntos de tecnologia. E hoje nós vamos falar sobre Web 3.0. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui dois convidados, né, que conhecem muito desse assunto, o André de Carvalho Gomes. Tudo bem, André? Muito bem-vindo. Tudo bem, cara. Obrigado pelo convite. E o Juliano Akira Kimura. Tudo bem, Juliano? Prazer também. Bom, Então, para começar, vamos começar do começo, né? O que é Web 3.0, né? Por que que ela tem esse nome de 3.0, né? E o que que ela difere do que antecedeu a ela, né? olha, a gente pode considerar a Web 3.0 a evolução natural, né, da Web 2. Quando a gente fala da Web 2, a gente está falando daquela internet que tudo que você tem, tudo que você vê é o que você tem, né? Que era um conceito chamado What you see is what you get, WYSIWYG, né? Uhum. Que marcou os avanços da internet 2.0. Se a gente falar da Web 3 hoje, a gente pode considerar que tudo na Web 2 você não é dono de nada. E a partir da Web 3 você passa a ter custódia das coisas. Na minha opinião, essa é a maior mudança, acho que porque você inverte os papéis, né? Se num primeiro momento você tinha que pedir a bênção para entrar nas plataformas e nos sites, agora vai ser o contrário. As organizações e os aplicativos vão pedir a bênção para acessar os seus ativos, né? Sim, entendi. Foi legal que você entrou nesse ponto da questão da propriedade, né? Mas a gente também ouve falar muito da questão que a Web 2.0 ela é centralizada e a Web 3.0 é descentralizada. Então fala um pouquinho sobre isso e como isso também toca nessa questão da propriedade. Hoje, a tecnologia blockchain, né, que eu acho que é a base da Web3, a Web3 a gente considera que é evolução natural. Então, ela é um conjunto de coisas que estão acontecendo na internet e a gente está se movimentando para isso. Só que o pilar dela é a tecnologia blockchain. A tecnologia blockchain, ela permite que você pegue informações, você encaixa elas uma nas outras e crava, né? Você acorrenta ela, né? Então, a partir desse momento, dessa criptografia estando entrelaçada, as informações dentro daquele bloco criptografado, elas não podem ser mais alteradas. O que cria uma coisa que até então não existia, né, porque na Web 2, você pode alterar as coisas como você bem entender e deletar informações, etcétera. A partir da blockchain, você consegue criptografar e tornar esses dados imutáveis. Essa imutabilidade permite você dar mais confiança aos sistemas, tanto que um apelido da blockchain é protocolo da confiança, Uhum. né. A descentralização, ela é parte desse movimento. Então, a partir da hora que você consegue, ter pessoas codificando e criptografando os dados, você tem o que a gente chama dos mineradores. Então, os mineradores, eles ficam mandando uma quantidade de códigos, então ele fica, enviando esses códigos, por quê? Porque algum desses códigos vai ser o código que vai criptografar aqueles dados. Quando ele faz isso, ele recebe uma recompensa. Uhum. Então a descentralização passa a ser, como se fosse a infraestrutura. Entendi. Tipo, todo mundo Sim. E é o que garante aí que isso, como não está centralizado, é, é mais difícil ou impossível de você. todo mundo pode manter, É. né, igual a exemplo da Bitcoin, né, a gente estava conversando aqui atrás sobre o Ethereum, ele ser um Sim. pouco menos descentralizado do que a Bitcoin. Mas o conceito em si é, se todo mundo pode manter uma cópia na sua casa, se alguém precisar tirar isso do ar, você vai ter que literalmente apagar a internet e todos os Entendi. HDs simultaneamente para que Sim, isso deixe de existir. entendi. André, do teu ponto de vista, da sua visão, eu não sei se você concorda também, eu também não sei se isso é uma verdade, né? É, eu, nós, né, pela idade, aí, a gente viveu aí a conversão, vamos chamar assim, da 1.0 para 2.0, né, daquele conteúdo estático para você ter mais
interação ali com o site que permitiu uma série de tecnologias e uma série de comércios em cima disso, né? Eu fico às vezes com a impressão que essa passagem aí de bastão, né, da 2.0 para 3.0, ela está acontecendo de forma mais morosa. Eu não sei se é uma impressão minha ou se é isso mesmo. Então, queria saber qual é a sua impressão, se isso de fato é uma verdade do seu ponto de vista e se é, por quais motivos isso pode estar acontecendo. Eu entendo que toda tecnologia inovadora ela sofre com algumas barreiras. A principal barreira é você já estar acomodado e você já ter uma estrutura para uma tecnologia anterior. Então, toda inovação vem com uma tecnologia disruptiva. E para você se adaptar a essa tecnologia, você tem que investir para isso. Então, as empresas acabam, as empresas que investem em inovação, elas acabam utilizando melhor essas tecnologias. Porque se você for pensar, para todo armazenamento de dados e tudo, você tem um custo computacional. E com a blockchain, você acaba passando esse custo de poder computacional para a comunidade, para quem roda um node, para quem sustenta aquela blockchain. Então, acaba precisando ter essa concepção dos conceitos para você poder investir e poder usar essas tecnologias, né? Então, às vezes, acaba tendo esse atraso porque você tem um pouco de medo do desconhecido, de como você vai adaptar seu sistema para essa tecnologia nova. Então, precisa de muita pesquisa e estar sempre antenado aí com as inovações, né? Entendi. E agora, com vocês explicaram um pouquinho sobre a Web 3.0, quais são as oportunidades que se abrem com essa nova tecnologia? Que mundo novo se abre aí de possibilidades? Cara, as possibilidades são eu fico animado pra caramba com todas essas possibilidades, porque a gente tá abrindo as portas para soluções que não existiam até esse momento, né. Então, por exemplo, muito se fala sobre, por exemplo, a extinção dos cartórios, né, porque o cartório hoje ele é uma instituição que ela existe para validar documentos e transações, né. Sim, A própria blockchain, ela permite você ter essa forma de validação de documentos. Então, quando você crava aquelas informações dentro de um bloco de blockchain, ela é imutável, então a partir disso você tem um livro-razão. Então, transações de imóveis, documentações, se isso numa rede de blockchain, você não precisaria de um validador humano com carimbo e checar a assinatura para fazer esse tipo de validação, né, você pode tornar isso sistêmico, né. Outras soluções, a gente estava comentando as questões logísticas, né, às vezes você tem como tudo que você precisa de certificado ou de autenticidade, você pode usar a blockchain. Por exemplo, diplomas em faculdades. Hoje, se você pensar não sei como hoje tem algumas faculdades que ainda fazem isso em servidor, né. Então você pode consultar um diploma online, só que isso você está consultando ele num servidor, sim. ele não está registrado na Está blockchain. centralizado ali ainda numa instituição? Exato. Então, por exemplo, se uma pessoa de má fé quiser criar uma entrada de um registro falso para te dar um diploma, ela consegue. Consegue. Ela consegue, porque é literalmente como se fosse botar um dado dentro de uma planilha, né. Então fica muito fácil, aí você nem consegue descobrir quem foi que fraudou, porque, sei lá, pode ter um comércio, mercado negro de diplomas, por exemplo. Tipo, se isso existisse, dentro da blockchain você ia conseguir dizer quem foi que criou o diploma, quando foi que ele criou, em que data, para quem, você consegue compilar todas essas informações e deixar ela, autenticada de um jeito imutável. Isso diminui os problemas de fraude. Tudo que é fraude, tudo que você ouvir a palavra fraude, a gente consegue resolver com blockchain. Entendi. Bom, estamos aqui no estúdio da Prodan, né, uma empresa vinculada aqui à Prefeitura de São Paulo. Então seria pertinente, interessante eu perguntar para vocês sobre alguns cases que já estão no mercado, ou que estão sendo construídos, né, ou que estão no mercado aí funcionando, para a gente entender um pouquinho
quais as aplicações que a gente está vendo aí no dia a dia, ou que estão surgindo, e a gente às vezes nem tem noção que isso tem toda uma plataforma por trás que está vinculada ao Web 3.0. Sim, eu acho muito importante a gente ficar de olho em alguns movimentos, né? O próprio Banco Central, com o desenvolvimento do Drex, é um sinal muito forte de que isso vai avançar rápido e sistemas, plataformas, organizações vão precisar se preparar futuramente para o Drex. Drex é uma criptomoeda do governo, né, brasileiro, oficial, né? Então, quando você fala isso, tem uma força. Acho importante o pessoal perceber o movimento que está acontecendo nos Estados Unidos com as aprovações da ETF da Bitcoin e do Ethereum, né, que aconteceram esse ano. Essas aprovações elas vão permitir o investimento tradicional entrar no universo de criptomoedas e no mercado de criptografia, né? Além disso, a gente É, vê outros movimentos a como. Argentina, por exemplo, né? A Argentina agora ela aceita a formação de capital social das empresas com comprovação de Bitcoin. Então, é aceitado como um ativo de valor. Exato. Ou mesmo a moeda de El Salvador. El Salvador é a moeda oficial, é É Bitcoin, Bitcoin. né? Então você começa a perceber que todos esses movimentos, eles vão acelerar esse processo. Quando você olha, por exemplo, a logística, né? Teve um case que é um case muito estudado e está em todos os livros de blockchain, que é o case do Walmart. O Walmart teve um caso que folhas verdes foram contaminadas, morreu um monte de gente, e eles tiveram que fazer auditoria para saber onde que veio as folhas verdes contaminadas. E essa auditoria demorou meses. Eles decidiram implementar blockchain na cadeia logística. Então, se você queria vender para o Walmart, você tinha que usar o sistema de registro em blockchain do Walmart. Era obrigatório. Então eles conseguiriam rastrear desde que saiu da hortinha lá, foi pro galpão, foi pro centro logístico, chegou no mercado, eles conseguiam rastrear toda a cadeia logística. E aí você vê como exemplo eles usando a inovação. E a gente pensa assim, é uma empresa exterior, mas não, a gente também tem casos reais aqui no Brasil que usam. Por exemplo, a própria Embrapa já usa desde o ano passado, ou 2 anos, o uso da blockchain para fazer o rastreio da cadeia da cana-de-açúcar. Então, já é uma forma de você ver que nós aqui somos um país inovador e estamos atentos à tecnologia. Então, essa parte das ETFs e do capital é mais a parte financeira, que a tecnologia, ela, como um protocolo de confiança da blockchain, serve para você confiar ativos de valor. A parte financeira é Um, uma aplicação da tecnologia, né? É só Uhum. uma uma. aplicação, mas a tecnologia ela pode ser aplicada em literalmente tudo que você imaginar. E de uma forma assim, do mesmo jeito que a blockchain ela é no conceito público, ou seja, se você tiver toda uma cadeia de suprimentos, todo mundo pode se adaptar a uma base de dados simples, que é só a entrada e saída, data e quantidade, de quem veio, para onde veio. Mas se você ficar preocupado com isso, você não quer isso de forma pública, você também pode transformar isso de uma forma privada, que são as DLT. Que se o Juliano quiser explicar, eu acho que é um conceito legal de. Porque o pessoal às vezes fica preocupado com a informação própria, né? Então, é o uso da tecnologia, né? Sim, você tem esses dois movimentos, assim, a blockchain, ela pode ser tanto privada, permissionada, ou ela pode ser aberta, né? A que a gente mais gosta é a aberta. Sem taxas. Mas é um movimento que acho que é normal. As pessoas estão enfrentando alguns desafios, principalmente quem é de tecnologia entende, né? Hoje, você criar coisas em blockchain, ele tem um valor muito mais para as pessoas do que para as empresas, tá? Porque se você comparar um registro em blockchain com um registro em banco de dados, um banco de dados que você tem num data center, ele tem performance maior, ele é mais barato, ele é mais rápido, você tem total controle. Então você tem um monte de coisas que num data center, para as empresas, é excelente. Uhum. Agora, quando você fala de dar poder para as pessoas, aí a coisa muda de figura. Para as empresas, isso é mais caro. Não vou dizer que não, porque Sim.
é mais devagar, a performance, né, de transação, ela demora mais tempo do que você fazer num data center. Então tem um monte de coisa que a gente está tentando resolver na blockchain que ainda não está resolvido. Eu não vou dizer que isso, não vai ser solucionado, porque a gente está vendo movimentos importantes que estão acontecendo. Eu até brinco, e talvez eu faça uma previsão aqui, que a gente não está vivendo a melhor versão da blockchain. Talvez a gente tenha ainda, no futuro próximo, uma blockchain 2.0. Melhor, com mecânicas melhor estruturada, criptografia mais eficiente, e talvez isso tenha relação com a computação quântica. Porque a gente não está no melhor momento ainda. E a Entendi, gente enfrenta entendi, várias barreiras. entendi. Sabe que vocês comentando, eu lembrei uma vez, a gente tá tendo debates aqui dentro da prefeitura do uso de imposto de gasolina para evitar fraude na bomba. Então, usar, né, tokenizar ali tudo Sim, para sim, poder registrar as saídas sim. e fiscalmente isso poder ser Eu lembro que auditado, digamos sim, assim. eu lembro inclusive eu conheci uma pessoa da Raizen que comentou que já estão trabalhando com alguns ativos criptografados já. Eu acredito que esse movimento de você tokenizar quase tudo é utópico. A gente deseja isso, isso funciona muito bem, porque você vai conseguir ter um mundo mais justo, né? Então, tudo que você fizer, eu gosto de brincar com a DAO, né? Se você tiver uma governança descentralizada, imagina o seguinte: tudo que a gente paga de imposto, você já conseguir ver quantos por cento do imposto que você está pagando está indo para cada área e você consegue auditar isso você mesmo. Então você conseguiria ver, tipo, Uhum. você está pagando R$ 100 de imposto, aí está indo 20 para educação, 20 para Seria. segurança, 10 para pavimentação das ruas. Cara, Sim, sim, o poder, né? Assim, é um cenário é, maravilhoso, né? Quando você olha isso, você fala assim, cara, sim, imagina um mundo, sim, um governo sim. rodando em blockchain. Isso plenamente, né? Exato, isso é desejável. Eu acredito que para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, isso é completamente Sim, desejável, claro, porque você claro. não conseguiria desviar dinheiro. Sim, sim. Se algo tivesse acontecendo errado, você ia conseguir ver, não, peraí, ó, isso Espera aí, o que aqui que tá tá, esse acontecendo? Sim, dinheiro tá indo um pouquinho estranho para esse lado aqui. Ele é tão auditável que você conseguiria ver, tipo, quanto foi para pagar os salários das pessoas, quanto foi para pagar a estrutura, os produtos. Isso é utópico, uhum. né? Eu desejo que isso aconteça. Porque hoje a gente já tem as políticas de portas abertas, né, com dados abertos para a população poder ir lá e rastrear. Mas ainda isso seria o 2.0, porque hoje você consegue ver o projeto que está sendo votado, a verba do que gastou e tal, mas você não consegue ir lá e falar, não, o meu dinheiro que eu paguei do imposto tokenizou, eu consigo ver na raiz onde que ele foi gasto. E aí que você começa a despertar o interesse da pessoa, falar, deixa eu ver onde eu gastei imposto, onde foi gasto. Aí você começa a ver, mas foi gasto com isso, por quê? Por quê? Porque então você começa a levantar os porquês e você deixa Uhum. a população mais engajada ali com o que está Ah, acontecendo nas suas localidades. até, por exemplo, para sistemas eleitorais, isso seria utilizável, né? Sistemas de votação em blockchain. Você conseguiria ver o voto, conseguiria ver o horário do voto, você conseguiria manter a privacidade ainda da pessoa, né? Sim, E seria mais fácil de você auditar e detectar possíveis fraudes. Por quê? Porque quando você tivesse que entrar uma quantidade gigante de votos de uma maneira fraudada, você teria que colocar isso numa única transação. Então você conseguiria ver, por exemplo, anomalias da quantidade de votos por tempo, por exemplo. sim. Tipo, você ia Se fazer, alguém pô, injetou não, alguma ó, coisa aqui, de né? repente teve uma quantidade de votos gigante num horário, numa Específica fração para de um cara tempo. específico. Tipo É, assim, em 2 minutos teve tipo 1 milhão de votos. Aí você fala, cara, é impossível isso aqui acontecer porque na escola não entra 1 milhão de pessoas sim. para votar, né? Não, sim, sim. Então é possível você tornar o sistema não totalmente à prova, porque assim, a gente tem engenharia social.
né? Certo. Que não é assim, quando você tem o Fora hackeamento. da. Exato, não é a É, tecnologia. O é pessoal, o fora. pessoal erra muito nisso. Isso tem a ver com a blockchain, porque o pessoal recebe fraude, mas a fraude não tá do lado da tecnologia. O fraude está do lado do ser humano. Sim, sim. E isso nas criptomoedas acontece muito. Fraude bancária, né? Tem sido, a maioria tem sido agora social também, né? Sim. Lembrando que você sofre fraude em todas as tecnologias, inclusive no Pix. Sim, sim, sim. Então, tipo, Ah, te vê toda No vez no boleto. jornal aí, né? nossa, É boleto. boleto, o Boleto, cara em manda um todas. boleto alterado ali, Nossa, você eu já paga e. recebi boleto já de conta de luz, de água, assim, tipo, falsificado. E você olha, se você não presta atenção, você paga. É, claro. Você paga. Tá lá distraído no dia a dia, você paga. Mas assim, ok, vocês deixaram bem claro aí esses benefícios quanto à questão de ser auditado, né? Assim, da dificuldade de ou impossibilidade, né, de alguém ir lá e alterar isso aí, na verdade, impossibilidade, né? Sim. É, e no tocante à questão de conteúdo malicioso, né? É, como é que espera se tratar isso? Já há essa discussão? O que é que se chegou nesse sentido aí? Cara, você tocou num ponto, uma dor aí, porque como a gente fala de uma tecnologia de colocar dados imutáveis, né? E você tem liberdade para isso, a gente poderia ter sistemas de sites, sim, que você pode colocar um conteúdo no ar e que esse conteúdo é impossível de ser retirado no ar. Você tem, por exemplo, protocolos como o Nostr, né? Nostr é um protocolo de redes sociais que dezenas de aplicativos utilizam para você subir conteúdo lá. Então ele, entre aspas, é a prova de censura, né? Porque para você, imagina você tem o protocolo tem todos os registros de postagens, publicações de conteúdo. Só que quem vai acessar esse protocolo, Nostr, são os aplicativos. Então, para você tirar isso do ar, na prática é impossível. Eu acredito, e aí eu vou falar o meu ponto de vista, né? O crime continua sendo crime, independente do ambiente que você vai fazer esse crime, né? Então você vai ter crimes que vão ter que descobrir quem é o usuário. Certo. Então você vai na questão de identidade. Hoje, o maior problema de fraudes hoje na internet e com os avanços de inteligência artificial e blockchain vão ser questões de identidade. Entendi. Quando você vai bater na identidade, aí você vai falar assim: como você consegue certificar que a pessoa que está publicando aquele conteúdo foi aquele usuário, Sim. O né? real com o virtual, né? Se você parar para É, pensar, esse é o cerne das fraudes desde conta fake, deepfake, tudo que é fake tem a ver com essa discussão, né? Uma vez na eleição passada, eu vi aquela juíza do eleitoral, ela estava falando assim: "Cara, a gente não consegue punir as pessoas, porque a gente não consegue chegar no autor. Porque se você tiver que punir todo mundo que tá compartilhando um conteúdo fake, você vai ter que prender, tipo, sei lá, às vezes 10.000, 20.000, 50.000 pessoas. Mas Não, aí que. não é, não é, não Não, é razoável, né? razoável, é impossível. E aí essa pergunta tem muito a ver com o futuro. Eu vejo um futuro muito mais com novos desafios. Mas o que eu vejo de ações é porque é isso, o golpe tá ali. É muito golpe aplicado por desinformação, tirando nesse lado da post da rede social, de cometer crimes e tal. Mas nesse conceito da desinformação, o que os projetos de blockchain têm ajudado muito é no conceito de educação. Então, por exemplo, você vê as grandes exchanges aqui, por exemplo, a Binance e todas as outras grandes, elas focam muito no educacional.
para que as pessoas comecem a ter a noção e entender os conceitos de blockchain, entender o que é uma cripto, e aí isso só na questão do conceito. E aí o que é importante é a gente ver ações, por exemplo, como a da Ambima, a da CVM, que a Ambima, por exemplo, lançou um certificado para influenciadores de finanças. Então, se você quiser falar sobre finanças, você tem que ter esse certificado. Se você for falar de finanças, você tem que ter um certificado de analista da Ambima, da CVM. E as pessoas não sabem isso. Muitas das pessoas, a Ambima tinha feito um vídeo muito legal que ela passava uma van passando pelo Brasil, perguntando como o brasileiro investia seu dinheiro, o que ele fazia com seu dinheiro. E muitos entendiam que o jogo de aposta é um investimento. E não é. Então, então é na educação. Então, e muitas vezes também entendiam que poderiam investir em criptomoedas e tal. Então, um ponto forte contra esse tipo de ação é isso. Os projetos em blockchain, eles vêm com uma pegada muito forte de ensinar tecnologia, então eles capacitam muitos técnicos, e também vão nesse lado de conseguir ensinar e dar essa doutrina do que é o certo, para você não ficar caindo em golpe, não cair em influenciador que você não sabe a procedência. Então, acho que esse é um dos principais pilares, assim. Né, e você tem dois problemas gigantes aqui, porque quando a gente fala de custódia, né, em blockchain, você devolve o poder para as pessoas. A pergunta principal é: será que as pessoas estão prontas para ter esse poder? Que é a própria É, custódia, né? A é, própria custódia exige uma responsabilidade. Você é responsável por ter a É custódia. aquela história, não tem recuperar senha. Não tem recuperação. isso é um Como, problema. como que a gente vai fazer quando a gente chega num sistema dele? E acho que É, a educação realmente é um pilar. Quando a gente fala de blockchain, a gente está falando de uma internet mais responsável. Porque sim. você, a partir desse momento, você tem que ter, com grandes poderes vem grandes Sim. responsabilidades, você tem que saber o que está fazendo, porque não tem mais aquela história de, eu não sabia que isso não podia, Uhum. que isso acontece muito na internet. Sim, sim. E todo bônus geralmente vem com ônus, né? Não, Sim, não tem. sim, essa mudança é muito mais cultural. Eu arrisco dizer, inclusive, Ricardo, que os avanços da tecnologia, hoje, se você parar para olhar a inteligência artificial, ela vai acelerar o processo de necessidade de blockchain. Tem uma coisa que eu comento muito nas palestras, que é o seguinte: quanto mais inteligência artificial você tiver, você vai ter mais problemas de autenticidade, falsidade Sim. ideológica, fraudes de todos os Uhum. tipos. A tecnologia que vai contrapor a inteligência artificial é a tecnologia blockchain, que ela gera autenticidade. Entendi. Então, quanto mais IA precisa, mais blockchain precisa. Não, faz sentido, faz todo sentido. E dentro desse contexto, como é que é a tal da DAO, essas organizações, como é que elas funcionam A gente e vai para que passar servem, né? isso, a gente vai passar a ter, organizações que a gente não vai ter cabeças. Então elas vão se criar processos, e esses processos você vai dizer quem vão ser os diligentes, o dono da, entre aspas, da empresa ou da organização, você vai eleger esses, entre aspas, donos, e você vai ter organizações criadas sem pessoas, sem um órgão central. Isso torna possível, e eu sei que é um conceito muito Sim. complexo, porque você está falando de descentralizar uma coisa que naturalmente é centralizada. Sim, Você tem que ter um prefeito, um presidente, um sim, governador, um chefe, e o ser humano, ele já foi treinado para ter uma figura. sim, sim. Você precisa ter alguém para pedir a Sim. bênção, né. A figura da DAO, ela vai eliminar a necessidade de você pedir a bênção. Só que essa é a discussão realmente complexa, porque a gente está passando por como que a gente faz para criar organizações que todo mundo é dono? E Sim. aí volta na pergunta: será que todo mundo está pronto para ser dono mesmo? A gente tem um caso prático dessa descentralização com a blockchain da Cardano. A Cardano, ela, esse ano, esses 2 últimos anos, ela está passando por um processo de descentralização. Ela tinha um dono ali, né, um CEO ali, e agora ela começou a fazer o processo para que a comunidade faça a gestão de todo o tesouro, de todas as ações. Então, eles têm
toda uma rede de comunidade com projetos para receber incentivos desse tesouro da blockchain. E é interessante porque a comunidade está preocupada com isso, porque a própria descentralização pode trazer um ônus, que pode ser o uso indevido do tesouro que está lá. Então, eles têm o conceito, pelo que eu entendi, de ter alguns pilares, algumas pessoas chaves que para poder ajudar no filtro dos projetos que vão poder ser votados e realizados. Porque se você deixar só no poder da população do voto, é perigoso. A gente, por exemplo, já elegeu palhaço como Sim, protesto, esse tipo de coisa. sim. Então, tem que tomar cuidado em dar o poder ao povo. Às vezes o povo não sabe o que ele faz direito com o poder que ele tem. Então, Exatamente. Até no próprio sistema do Ethereum teve casos que foram, assim, muito tempo atrás, foi criado contratos, né, propostas de contratos inteligentes, onde você ia falar assim, se você votar sim, você vai ganhar um Ether. Tá. Quem vai votar Já. não? Quem vai votar não? Entendeu? Um Tipo, é bom, bem bom. então, e aí, Hum, tipo, você permite esse tipo de contrato que frauda e você acaba destruindo a estrutura inteira. A ideia de você ter formas de auditar ou mesmo curadoria desses projetos, ainda que seja humano, é um mal necessário. Acho que no futuro você vai ter uma IA que vai fazer a curadoria. Tá. Então, voltando para aquela pergunta do porquê o do Web 3.0 está ainda em progresso, vamos chamar assim, não é só uma questão tecnológica, também tem uma questão aí social, que tem que se pensar em algumas implicações, pode-se dizer isso. Eu arrisco dizer que é muito mais a questão cultural e social do que a questão tecnológica. Se você pegar exemplos hoje, todo mundo que tem uma conta de Telegram já tem uma carteira de criptomoedas E nem sabe. e nem sabe. Tem uma conta de Telegram, você vai em configurações, tem lá, carteira. Ali dentro, o Telegram está fazendo uma das maiores revoluções que eu vejo dentro das aplicações. Tipo, imagina você criar um ecossistema inteiro dentro de um aplicativo, né? Então, você consegue criar um e-commerce dentro do Telegram, que você consegue movimentar dinheiros dentro do Telegram, você pode criar moedas dentro do Telegram, consegue criar aplicações. Eu acho que o Telegram está a um passo de se tornar um super app. e Se, ele já se tem eles uma base conseguirem fazer. de usuários de 400 milhões, né? Sim. Então ele já tem a base de usuários, né? Se você pegar, hoje não tem nenhuma rede que conseguiu avançar tão rápido em nível de adoção. Só que eu arrisco dizer que, novamente, é mais cultural porque a tecnologia está na mão. Sim, sim. E o lance do cultural que eu penso muito é assim, nossa geração, quando a gente amadureceu e viveu, a gente só pôde confiar no poder computacional dos bancos para guardar o nosso dinheiro, nossos ativos. E agora as novas gerações, elas nasceram com outras soluções. Então, quem tem hoje 10, 15 anos, daqui a 5 anos, eles já vão estar muito mais emergidos com opções do que a gente tinha da nossa vida toda. Essas pessoas vão passar uma jornada inteira na vida sabendo que elas podem ter o dinheiro no banco ou ter o dinheiro com a blockchain. E, e isso você, além do poder de própria custódia, você também garante que a pessoa tem a acessibilidade que ela precise, que ela possa ter. A gente aqui no Brasil não vive muito essa questão do nômade digital, porque a gente não tem muito essas fronteiras, mas na Europa tem muito isso. E aí você, como um nômade digital, você pensa, onde eu vou deixar meu dinheiro guardado? Em Sim, qual vai ter mais governo? liquidez, né? Onde eu vou? Então você deixa. Não, e tem um ponto que, assim, essa tecnologia eu arrisco dizer que é para os nossos filhos e para os nossos netos. Porque, por exemplo, as crianças dentro dos universos de games, elas já estão acostumadas a terem ativos digitais e Sim, dinheiro sim. digital. O próximo passo é essa criança poder usar o dinheiro que ela ganha nos jogos, no mercado, na Sim, lanchonete da para esquina. adquirir coisa física, né? Exato, exato. Que é muito parecido com aquele filme do Jogador Número 1, Jogador número do 1. Steven Spielberg. Uhum. E aquela coisa assim, de independente de onde ela estiver, independente da fronteira, se ela realizar aquilo, ela vai ser tarifada, vai pagar o imposto do local que ela estiver usando. Então, acho que a tecnologia facilita para isso, porque cada vez mais a gente está vivendo esses ativos digitais e você precisa ter isso, de certa forma, também contabilizado, rastreado, integrado com a sociedade, né?
na recolhimento dos impostos e tudo. Pessoal, infelizmente o tempo passa rápido, passa voando. Foi muito enriquecedor conversar com vocês. Eu quero agradecer aí, Juliana, André, pela visita aqui, pelo conhecimento compartilhado. Tá? Muito obrigado. E, pessoal, estamos encerrando aqui mais um Decodifica. Curta o vídeo, compartilhe, comente. Tá? Estamos aqui. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, Obrigado. tchau.